Eu sou a Cassiele Lopes, sou coach de estudos, mentora em concursos públicos e quero fazer de você o meu futuro aprovado. Vamos aprender o básico que funciona para o seu concurso. Então, vai fazer o concurso, por exemplo, do CNU, Bloco 8, nível médio. Pega papel e caneta, vamos começar. Mas não esquece antes, por favor, de dar curtida aqui no vídeo da sua professora, a sua coach de estudos, lá, Cassiele Lopes, né? Aqui pelo LK3 Cursos. Vamos lá? Vamos começar, então, a parte de função, chamada de função quadrática, gente. A função quadrática, ela recebe o nome de função de segundo grau, tá? Então, no vídeo anterior eu falei de função afim, que é a de primeiro grau, coloquei lá o básico para vocês começarem a tentar resolver questões, e agora a função de segundo grau, o básico para a banca de vocês, que é a Cesna Rio, que exige de vocês a nível de equação e função de segundo grau. Antes que alguém já me pergunte, prof, qual a diferença de equação para função? A função, a única diferença é que tem a construção de gráficos, então por isso que eu não estou gravando aula sobre equação, porque na realidade já vai estar tudo incluso aqui e a gente já fala logo de função. E eu vou colocar no final desse vídeo o que realmente importa e o que mais cai na sua prova. Vamos lá. O esboço, o esqueleto, né, como eu costumo falar, da função de segundo grau é isso aqui, ó. Ax² mais bx mais c. Então, agora eu não tenho só A e B, eu tenho A, B e C. Laca, posso somar esse com esse? Não, não posso. Por quê? Porque aqui o x está elevado ao quadrado e aqui eu tenho um outro coeficiente, né, com a letra que não está elevado ao quadrado. Então, por isso que tem que ficar assim, separadinho mesmo. Lembra que eu falei, quem assistiu meu vídeo, se não assistiu, assiste. Eu falei lá que para construir qualquer gráfico, eu preciso da raiz da função, que é o que corta o eixo x. E lá na função de primeiro grau, o valor de b era quem cortava o eixo y. Aqui, quem vai cortar o eixo y é o valor de c. Então, já anota aí que c é o ponto que corta o eixo y no gráfico, tá? Vou colocar aqui no gráfico. Agora, como é que eu sei que quem vai cortar o eixo x? Agora que a função é de segundo grau, a gente vai ter dois valores para x, né? Os professores chamam aí de x', x duas linhas, x1, x2. Pois é, a gente vai encontrar dois resultados. Porque aqui, se o valor de A for positivo, a gente vai ter uma parábola para cima. Um U para cima. Se o A for negativo, a gente vai ter uma parábola para baixo. Como é uma parábola, gente, lá no gráfico, ela vai ter dois pontinhos. Então, por isso que é o x1 e o x2 que a gente vai encontrar. E como é que a gente vai encontrar essas raízes da função? Aí é o que a gente aprende lá em equação. Aquele cálculo muito conhecido que você aprendeu lá na escola, que se chamava delta e Bhaskara, o famoso delta e Bhaskara, né? A fórmula de delta é o valor de b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. E o valor de Bhaskara é menos o valor de B, mais ou menos a raiz do valor do delta, sobre 2 vezes o valor de A. Então, eu vou tirar a raiz, por exemplo, o delta deu 25, então o valor de B é, sei lá, 8. Então, menos 8 mais 5 e menos 8 menos 5. Por isso, são dois resultados. Eu vou fazer uma conta para o mais e vou fazer uma conta para o menos. E aí eu vou encontrar o x1 e o x2. Encontrei isso aqui, dá para construir o gráfico? Dá. Eu vou pegar um exemplo aqui, eu vou chutar aqui de cabeça, deixa eu apagar aqui. Anotaram isso aí? Então vamos lá, vou apagar. Eu vou colocar aqui um exemplo de uma função qualquer de segundo grau. x² mais 5x mais 6. Quem é o A? Vamos identificar? O A não tem nada aqui na frente, é 1. O B é 5 e o C é 6. Lembrando que para ela ser de segundo grau tem que existir o A. O A não pode ser 0, porque senão ela vai ser de primeiro grau. Então vamos lá. O A é 1, o B é 5 e o C é 6. De que forma eu vou fazer isso aqui para construir o meu gráfico? Primeira coisa que eu tenho que fazer, o delta. Delta a gente aprendeu que é o valor de B ao quadrado, então 5 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 6. Então, o delta ficou 25 menos 24. O delta deu 1. Anota essa observação que eu vou fazer aqui do lado em relação ao valor de delta, tá? Toda vez que o delta dá positivo, eu tenho realmente duas raízes. Então, o gráfico vai estar no formato de U.
Toda vez que o delta for igual a zero, as raízes vão ser iguais, ou seja, a gente só tem uma raiz. O gráfico vai ficar parecendo um V. E toda vez que o delta for negativo, você não vai seguir a conta. A resposta lá na prova vai ser sem solução. Por quê? Porque não vai ter raiz, não tem raiz, né? Não tem raiz de número negativo, gente. Então, aí nesse caso, o gráfico, ele fica flutuando, porque não tem raiz. Tá? Então, se vocês verem esse tipo de gráfico, ele está dando alguma dica em relação ao delta. Aqui o delta deu positivo, porque tem 1. Então, eu sei que essa função vai ser um gráfico, vai ter um para cima, porque o valor de A é positivo. Eu sei que o delta deu 1, agora eu vou para Bhaskara, tá? Vou anotar aqui no cantinho. A fórmula de Bhaskara é menos B, mais ou menos a raiz do valor do delta, sobre 2 vezes o valor de A. Lembra que eu falei? Então, vamos lá. Menos B vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz de 1. Quanto é a raiz de 1, gente? O próprio 1. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes o valor de A, que também é 1. Então, 2 vezes 1, já vou botar aqui direto, dá 2, tá? Tá entendendo o meu raciocínio, né? Vou agora puxar aqui 2 perninhas. Menos 5 mais 1 vai dar menos 4, dividido por 2 dá menos 2. E menos 5 menos 1 dá menos 6, que dividido por 2 vai dar menos 3. Ou seja, encontrei as minhas 2 raízes, que foi menos 2 e menos 3. Vou colocar aqui nesse canto do quadro agora o gráfico, como é que vai ficar, gente? Menos 2, vamos supor que esteja aqui. Menos 3, vamos supor que esteja aqui, ó. Ele vai vir assim. Onde é que ele vai cortar aqui no eixo Y? No ponto C. C é o ponto que corta o eixo Y. Quem é C? 6. Então, eu sei que o número que vai ter aqui é o número 6. Aqui são as raízes que eu encontrei. Menos 2 e menos 3. E agora vem o que eu queria falar. O que é que o concurso de vocês, o que é que a prova de vocês mais vai cobrar? Vou apagar o quadro, vocês vão continuar aí comigo, porque eu vou falar agora aqui nesse vídeo. Vamos lá. A gente precisa entender o que é ponto mínimo e ponto máximo. Porque lá, o concurso de vocês vai contextualizar com um problema e vai pedir o valor mínimo ou valor máximo de alguma coisa e vai dar uma função de segundo grau. Por exemplo, um tanque para encher tem uma capacidade tal, aí ele inventa lá um problema, coloca a função de segundo grau e ele pede a capacidade máxima do tanque de acordo com o tempo que ficou ligado. Aí vamos supor que a capacidade do tanque represente Y e o tempo represente X. Lá no problema você consegue visualizar essas grandezas. Você construiu o gráfico. Como é que eu sei qualquer coisa mínima ou máxima? Anota aí. Gente, quando a função é crescente, ela tem um vértice embaixo. Então, esse vértice a gente vai chamar de ponto mínimo ou valor mínimo, tá? Veja que esse vértice, ele divide a parábola ao meio, assim como também é o ponto mais baixo da parábola. Então, a gente chama de ponto mínimo. Quando ela é decrescente, o vértice fica em cima, a gente chama isso de ponto ou valor máximo. E aí, existe 2 formulazinhas para eu encontrar, então, esse ponto mínimo, que é a junção da coordenada do x, que a gente chama de x do vértice, com a coordenada do y, que a gente chama de y do vértice. Anota as fórmulas. Quando eu for resolver questões, eu vou mostrar a vocês como é que isso se resolve. Vocês podem, inclusive, treinar isso aí, tá? Mas, no geral, x do vértice é menos o valor de b da minha função, dividido por 2 vezes o valor de a, e y do vértice é menos o valor do delta sobre 4 vezes o valor de a. Então, por exemplo, nessa função, quem seria o x do vértice? Menos o valor de B, que foi menos 5, não foi? Que a gente falou lá, deu 5, e o A era 1. Então, ficou menos 5 sobre 2, dá menos 2,5. Veja que bate, aqui é como se fosse menos 2,5. E o Y do vértice é menos o delta deu 1, que a gente fez na estante. Então, menos 1 sobre 4 vezes 1, que é 4, vai dar menos 0,25 se eu for dividir. Veja que bate, ó, dá menos 0,25 mais ou menos aqui. Então, se eu pedisse o y do vértice, menos 0,25, se eu pedisse o x do vértice, menos 2,5. Só que lá, a pergunta x do vértice, y do vértice, vem contextualizado num problema. Ele vai pedir valor máximo ou valor mínimo de alguma coisa. Então, anota essas fórmulas, porque o grande segredo é desvendar se ele está pedindo o x, que vai representar uma grandeza, um problema, e o y, que representa outra coisa. Mas 99% das vezes já vou dizendo que é
ou Y do vértice, tá bom? Gostou dessa aula? Não esquece de curtir, compartilha com quem vai fazer prova desse conteúdo e continua me acompanhando aqui que eu vou estar trazendo muito conteúdo bacana para vocês. Não só para esse concurso, como para vários outros. Tchau, tchau. Bons estudos!